Oi, queridos! Hoje vocês vão conhecer a história de uma fachada, uma transformação que nós fizemos, que a nossa cliente buscava ter uma fachada elegante, urbana e moderna. O que será que aconteceu com ela? Queridos, fachada é um tema que eu sei que vocês adoram, porque o YouTube já fala pra mim que vocês buscam muito sobre isso. Então eu vou dividir com vocês a transformação de uma fachada de uma marca maravilhosa que chama Amo Beleza, que fica em São Paulo, da Fernanda, uma cliente maravilhosa nossa, que inclusive não fechou só fachada, mas também a parte de planograma, de repente um outro vídeo para um outro tema. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, digita a palavra planograma aqui abaixo, que a gente pode trazer um pouco mais sobre esse assunto, sobre organização de loja. Mas Amo Beleza, o que diz para você? Nós estamos falando de uma loja de segmento de cosméticos, de beleza, de make, aquele universo que a gente entra e fica ali nadando naquilo maravilhoso. Eu, como mulher, adoro, um tema que a gente gosta muito de trabalhar aqui. Mas quando a Fernanda me buscou, ela tinha ali algumas questões. Ela ia passar por uma reforma, a parte interna já estava definida, mas a parte da fachada, ela virou para mim: Cacá, o projeto interno já está pronto, a gente já fez, já idealizou. E aí, eu não estava muito satisfeita com a minha fachada. E aí eu fui buscar. E aí eu te encontrei. Acontece muito isso, vocês sabem. E nas pesquisas dela, o YouTube entregou a gente para ela e ela entendeu a transformação que nós fazíamos. Fernanda, ela tinha uma busca, ela queria trazer para a fachada dela algo que fosse envolvente, elegante, moderno, urbano, bem comunicativo. E ela tinha uns desafios ali que a gente precisava entender para dar a melhor solução. E é claro que eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre esse antes e depois. Vamos começar a entender como que era a fachada da Fernanda antes da gente entregar a solução para ela. Então essa daqui é a fachada da Fernanda. Observe que uma coisa logo me incomodou logo de cara. Vamos ver se você adivinha o que é. Adivinhou? Olha o tamanho da logomarca em relação à proporção da fachada. Nós temos que entender um pouco também do conceito dessa fachada. A gente está falando de uma fachada que está numa praça onde é uma avenida de alto fluxo de carros. Não tem tanto pedestre. E eu ficava olhando e falei: gente, mas só tem isso aqui de iluminaçãozinha, e aí o nomezinho é só isso aqui. Eu falei, precisamos resolver. Outra coisa que me chamou a atenção era a questão do toldo que ela tinha. E olha só como estava espelhada essa vitrine aqui. Eu falei, bate muito sol. 2, iluminação interna, tá precisando dar uma melhoradinha. Então, esse tipo de análise e de diagnóstico, nós vamos fazendo tudo ao longo desse primeiro tour. Vamos dar uma olhadinha mais em outra imagem. Na lateral, nós começamos a entender que tem uma pequena diferença de nível entre as lojas, que estava ocasionando aquela diferença também na foto inicial de alturas. E também esse toldo aqui, era super importante existir. Mas eu fiquei curiosa para entender o que está acontecendo ali atrás. Porque Cacá já estava olhando para isso aqui e já falando, vamos ter que melhorar isso aqui, porque eu acho que esse tipo de solução não tá legal. Esse posicionamento de vitrina não está legal. Porque era a fachada, mas eu não consigo me conter. A gente tem que fazer o contexto, né? E entrando aqui, para a parte interna, eu entendi que nós tínhamos essa parte aqui, com essa iluminação. Tava entrando muita luz ali, gente. Deixa eu falar uma coisa pra você, que é ponto de rua. É muito difícil da gente competir com o sol. Quanto mais a gente tem de entrada externa, mais fica difícil da gente controlar a iluminação interna. E quando eu vi isso aqui, eu já comecei a pular e saltitar. Falei, já sei o que vamos fazer. Mas eu precisava resolver e controlar um pouco essa entrada de luz que estava muito alta e dando aquela característica mais espelhada na vitrine e deixando aquela parte interna um pouquinho escura, não mostrando toda a beleza que a gente tinha de loja. E aí, o que nós fizemos? Vamos mostrar para vocês agora. Presta atenção. Mas antes, hora do like. Se você tá comigo até agora, meu querido, minha querida, hora de você dar o like para eu poder mostrar e compartilhar com você aqui
a solução, esse mix maravilhoso que a gente levou para Fernanda em São Paulo. Tô esperando. É, isso mesmo. Já deu? Ótimo. Vamos pro próximo passo. E a fachada ficou assim. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Vocês estão vendo luz? Vocês estão vendo que agora entrou aqui uma luz, uma comunicação? Primeira coisa que eu quero que você entenda. Se você tem uma marca P e B, preta e branca, onde as cores principais são essas, você tem que tomar muito cuidado. Quando você carrega muito no preto, a sua fachada tende a ficar escura. Quando você carrega muito no branco, a sua fachada tende a ficar sem graça. Mas existe universos de materiais diferentes para você trabalhar. E é isso que eu quero mostrar aqui nessa fachada para você. Por exemplo, vamos editar aqui. Dá um zoom para ficar mais interessante. Aqui é uma mescla de textura, cor e luz. O que a Cacá fez para resolver a parte do todo? Vamos por partes. Você está vendo aqui, ó, que nós criamos, tá? Uma marquise? Exatamente. Tiramos aquela característica do toldinho que não estava nada legal. Criamos uma marquise, porque aí a gente consegue fazer essa projeção e proteger um pouco mais dessa incidência solar. Gente, é marquise, toldo, é isso. A gente não tem como controlar por completo o nosso sol, mas a gente consegue ter alguns recursos para minimizar essa entrada, essa incidência. Na lateral aqui, ó, o que nós fizemos? Um brise. Na próxima imagem vai ficar mais legal. Esse brise que nós fizemos, gente, presta atenção, esse brise, a ideia é que ele conseguisse girar, ele é pivotante. Por quê? Porque aí eu consigo controlar um pouco mais essa entrada de luz, porque a entrada de luz, ela não é só frontal, ela estava vindo lateral, pouco, mas estava. Então, se a gente entrega para ela essa característica de túnel, de marquise, com brise, e a gente consegue girar, a gente consegue minimizar ainda mais essa entrada, controlar um pouco mais essa entrada de sol. Então, para resolver isso, a parte de sol, controlar e também trazer essa pitada de elegância e modernidade, fizemos dessa forma com essa solução. Mas tinha aquela pegada urbana que a gente precisava resolver. E o urbano, preto e branco, super combina. E aí, tem a questão da iluminação, gente. Por que eu tô falando? Porque agora, em todo o contorno da fachada, nós trouxemos uma iluminação. Na verdade, o que acontecia antes? Na foto anterior, vocês sentiram que ela era meio tímida? Agora a gente ampliou a visibilidade dela. E quem que faz isso? Luz e textura. O que nós fizemos com o branco? Olha o branco aqui, ó. Nós colocamos aqui uma ideia de um porcelanato que lembrava essa pegada mais marmorizada. O que a gente está trazendo para cá? Pilar elegância. Então é muito importante, e tudo que nós fazemos antes de começar qualquer projeto é entender os pilares importantes que precisam ser tratados e que melhor representam a nossa marca. Agora presta atenção aqui, ó. Vocês estão vendo que a Cacá criou tipo um aquário aqui? Sabe por quê? Porque agora eu tenho um fundo controlado, fechado, e eu consigo colocar luz e colocar o amo, que era essa tipografia que eles estavam trabalhando, grande com iluminação. O que a Cacá fez na frente? O amo beleza, ele precisa ser controlado. Lei da cidade limpa. Se você não sabe, é importante você estudar se você for fazer um projeto de fachada aí em São Paulo. Cacá já sabe, então a gente já tem alguns recursos interessantes. Então, o amo beleza, ele precisava ter essas dimensões. Lembra que na fotinha anterior ele era pequenininho? Então, mas aqui a gente pôs luz. Pode ser pequenininho? Precisa ser pequenininho? Tudo bem. Mas aqui a gente colocou luz. Só que do limite da fachada para dentro eu tenho um pouco mais de pista, um pouco mais de recursos para a gente trabalhar com alturas de sinalização. Então aqui nós aproveitamos isso e lembrando que tinha aquele espaço no fundo, criamos esse aquário que vocês estão vendo com vidro aqui na frente, colocamos iluminação. Deixa eu mostrar mais uma imagem para vocês. Nessa imagem lateral, vocês já conseguem perceber um pouco mais essa nossa marquise avançando.
E aqui o nosso Breeze acontecendo, minha gente. Olha ali o solzinho entrando. Então ali era aquela ideia do Breeze que eu expliquei, que a gente conseguia controlar um pouquinho mais essa incidência de sol. Então eu posso fechar por completo ou eu posso deixar totalmente aberta, tá? E aqui também mostra para vocês, ó, a questão do recuo, ou seja, nós tínhamos ali pelo menos uns 60 centímetros de profundidade para dentro da loja, então eu usei isso a nosso favor. Criamos essa caixa e na frente trouxemos o nome da loja, que ela estava usando muito essa contração do amo em seus sites, em suas redes. É muito importante a gente entender também como está sendo a aplicação da logomarca em todo o universo aí da internet. Eles têm um site maravilhoso. E aqui a gente trouxe esse reforço, então reforçamos na fachada essa comunicação. Então se a pessoa já conheceu ou já viu em algum momento, quando bate o olho tem um reconhecimento, então não acontece o ruído de comunicação. Estão entendendo o que é importante você entender de todos os bracinhos? Não é somente design, é design estratégico, é criatividade, é planejamento, é marketing, é branding, é tudo. Para você que é do varejo, você precisa ter o pacotão completo para poder entregar as melhores soluções para o seu negócio. E para mostrar o resultado da instalação, eu trouxe aqui uma fotinha que ela compartilhou comigo. Está aqui, justamente para vocês entenderem como essa loja ganhou profundidade e luz. Ela começou a aparecer. Você que está aqui comigo, percebeu o que a Cacá fez com a vitrina dela? Escreva aqui, eu percebi, eu notei, eu vi. Exatamente. Tiramos toda a parte de vitrina dela. Por que eu fiz isso? Porque a gente queria ter uma loja mais convidativa. E aquele vidro, primeiro, estava tendo muito reflexo. Aquela porta de entrada estava muito pequenininha. E aqui, dessa forma, a gente consegue ter uma loja mais convidativa. E à noite, você acha tudo bonitão, tá? A parte da porta de enrolar. Mas agora, ela até já compartilhou com a gente que depois dessa mudança, as pessoas começaram a se sentir mais convidadas. Isso é design estratégico. Estão entendendo? Queridos, espero que vocês tenham gostado dessa transformação. Caso vocês queiram que a gente leve essa transformação para o seu negócio, muito simples, eu só preciso que você faça uma ação. Preencha o formulário que está aqui abaixo, no link da descrição, que logo a gente entra em contato para entender a sua demanda e com certeza oferecer para você a solução mais assertiva para o teu negócio, tá certo? Um beijo da Cacá para todos e até a próxima aula. Hello, Alan! Quanto tempo você não me vê? Faz tempo. Não vou nem falar nada. Não me arrependo de nada. Não é isso que eu quero falar. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.